se apagará. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Espíritu descienda, que cuidamos tu presencia, que el fuego de tu espíritu no se apagará. Tu espíritu descienda, que cuidamos tu presencia, que el fuego de tu espíritu no se apagará. No se apagará, 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 no se apagará. Nos colocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos colocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Sopla con el viento, tu avivamiento, ungido de este lugar. Sopla con el viento, tu avivamiento,
Paz, oração e união. Estamos iniciando mais um programa da Juventude em Ação. Este programa é um órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que a sua sede está localizada na Avenida Farrapos, número 312, próximo ao centro de Porto Alegre. E na presidência do Ministério Restauração, o pastor Humberto Schmidt Vieira, o diretor de comunicações é o pastor Paulo Roberto dos Santos, o superintendente da juventude é o pastor Adriano Licidônio e o líder da juventude da sede internacional é o presbítero Bruno Beltrame. Comunicando com você nesta tarde, irmã Victoria Dolfo e a irmã Késia Silva. Glória a Deus. Então, irmã Késia, nós convidamos os nossos irmãos A já deixarem um like, compartilhar para seus contatos, porque hoje nós viemos trazer uma meditação e nós queremos meditar juntamente com os irmãos. Então, se ainda não compartilhou, compartilha para aquele jovem. Se você lembrou de algum jovem, já envia a programação, porque hoje nós queremos meditar juntamente contigo, juntamente com todos os nossos irmãos. Glória a Deus, isso mesmo. Então, agora já para iniciarmos essa programação, eu vou pedir que a irmã Késia dirija a Deus uma oração conosco. Se Amém. possível, você que está aí, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e esteja orando juntamente conosco. Senhor Deus, Senhor Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, que o Senhor tem nos dado de meditar na Tua Palavra, Senhor, de aprender mais de Ti, Senhor. O Senhor sabe que nós, por nós mesmos, não somos nada, Senhor, mas é a Tua graça, Senhor, que a Tua graça venha nos alcançar, venha alcançar este meu irmão, Senhor, que nós possamos ouvir da Tua Palavra, Senhor, e ser praticantes também, ó Pai. Deus, dê força para cada um que está videologado conosco, Senhor, nesse início de tarde, Senhor. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos, cada uma das minhas irmãs. Eu te agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. E neste momento nós vamos Aleluia. estar ouvindo um louvor e já retornamos. Aleluia. Are you now
ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Glória a Deus por este lindo louvor que acabamos de ouvir. Glória a Deus. Aleluia. Então, hoje nós, neste momento de devocional, nós vamos meditar em uma palavra, em algumas palavras, e vamos iniciar já lendo Salmos, capítulo 25 e verso 4. Amém. Salmos 25, 4 diz assim: Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Glória a Deus. Então, irmã Késia, nós vemos que a vida ela é feita de decisões. As nossas decisões são diárias. Diariamente nós precisamos decidir. Nós precisamos decidir quando nós vamos, por exemplo, o que nós vamos vestir, o que nós vamos comer. Tudo isso nós precisamos decidir. Quando nós estamos, por exemplo, dirigindo, nós precisamos tomar algumas decisões em instantes, porque senão, se você tomar uma decisão errada, pode colocar em risco a sua vida, a vida de outros. E tantos exemplos, irmã Kézia, no dia a dia que nós precisamos decidir. Na nossa vida diária nós precisamos decidir. São pequenas decisões. E existe até mesmo um termo que se chama fadiga decisória, que de tanto que nós precisamos decidir, o corpo entra em um estado de fadiga. Mas não são somente essas pequenas decisões. Na juventude, por exemplo, nós temos muitas decisões que nós precisamos tomar. Somente o fato de sabermos como vamos utilizar este período de juventude já é uma decisão. Se nós vamos entregar este período a Deus ou não, isso já é uma decisão. Os estudos nós precisamos decidir. São decisões que nós precisamos tomar, decisões do trabalho, de casamento. São tantas decisões que o jovem precisa tomar. E a palavra de Deus nos diz ali em Salmos capítulo 25, verso 4, nos diz: Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. E nós vemos que para nós sabermos os caminhos do Senhor, para nós sabermos a sua vontade, nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos ter comunhão com Deus. E nós vemos vários exemplos na Bíblia de pessoas. Nós podemos ler lá em Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13,
o exemplo de Abraão e Ló, quando Ló foi decidir para onde ele ia. Podemos ler ali a partir do versículo 9 até o versículo 13. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. O 12 e o 13 também. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Glória a Deus. Então, ali já no versículo 9, nós vemos que Abraão ele fala: não está diante de ti toda a terra. Se tu fores para a direita, eu irei para a esquerda. E no versículo 10 nos diz que levantou Ló os olhos. Então, ele com os seus olhos, ele viu toda a campina do Jordão, bem regada, muito bonita campina, o pasto que havia ali. Provavelmente, realmente era algo maravilhoso. E Ló, então, ele escolhe aquela região, escolhe aquela terra. E até alguns programas atrás, nós meditamos em Juízes 17, que fala ali que Israel, ele fazia o que bem parecia aos seus olhos, o que melhor parecia aos seus olhos. E nós vemos a degradação que havia ali, a ponto da idolatria, tudo o que aconteceu. Por quê? Porque eles faziam cada um o que bem achava, o que achava melhor aos seus próprios olhos. Naquele momento em Israel, e não está escrito a palavra, que cada um fazia o que achava direito aos seus olhos. E Ló, aqui nos fala a palavra que Ló levantou os seus olhos. Então, com a sua visão humana, com aquilo que ele achava melhor, ele olhou para as campinas e achou que aquela região era melhor, era mais agradável aos seus olhos. Só que Deus, ele não olhava para a campina do Jordão. Deus, ele não olhava para aquela beleza natural que havia ali. Deus olhava era para o pecado de Sodoma e Gomorra. E nós vemos que Ló ali provavelmente não tinha aquela comunhão com Deus naquele momento de decisão. É interessante que Deus disse para Abraão ele sai da sua terra, sai da tua parentela, da casa do seu pai. Só que Abraão, como nós, ele era falho. Então ele pegou e levou seu sobrinho consigo, porque ele não tinha também descendentes. Então o seu irmão já havia falecido e tinha o sobrinho. Então ele levou consigo. Eu achei interessante, enquanto a irmã falava, que depois de Abraão, obedecer a palavra de Deus, o Senhor, ele promete a terra de Canaã a Abraão. Sim, a terra de Canaã e não aquela terra ali que talvez olhando, porque se Ló escolheu as campinas, provavelmente Canaã não fosse aquela beleza natural ali, não fosse a mesma. Então, nós vemos as decisões ali, a decisão de Ló e a decisão de Abraão. E a diferença quando alguém tem comunhão com Deus, como vai se conduzir nessas suas decisões. E outro exemplo, que eu acho que é o maior exemplo de todos, é de Jesus. Que Jesus, ele cumpriu toda a vontade de Deus. Jesus, ele foi conduzido pelo caminho que o Pai tinha preparado para ele. Por quê? Porque Jesus, ele conhecia o Pai. Porque Jesus, ele tinha comunhão com o Pai. Glória a Deus. E é como, por exemplo, este aparelho que você está utilizando aí para assistir esta programação.
se você está próximo, não sei se é um celular, um notebook, não sei qual aparelho você está utilizando. Se você está próximo desse aparelho, você vai ouvir muito bem o que nós estamos falando aqui. Agora, se você deixar este aparelho em uma superfície, em uma mesa, em algum lugar, e começar a se afastar, você não vai ouvir tão bem. Você não vai conseguir, talvez, entender, e dependendo da distância que você estiver, você talvez nem consiga mais ouvir o que nós estamos falando, porque você começou a se afastar, você começou a se distanciar. E a mesma coisa ocorre com Deus. Quando nós nos aproximamos dele, nós conseguimos ouvir a sua voz. Mas quando nós começamos a nos afastar, nos distanciar de Deus, nós já não conseguimos entender a sua voz e nem mesmo ouvir a sua voz. Por isso que nós precisamos nos aproximar de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós precisamos nos achegar a Deus. Tem uma palavra até mesmo que diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Nós precisamos nos achegar ao Senhor. Nós precisamos nos aproximar do Senhor, ter comunhão com Ele, estar aos seus pés. Glória a Deus. Nós precisamos estar nesses momentos de comunhão com Deus. É interessante, quando tu tem uma comunhão com uma pessoa, por exemplo, eu tenho a minha irmã, tá? Nasci e cresci com ela. Então, eu sei o que ela não gosta e eu sei o que ela gosta. Sim. E é interessante que, tipo assim, de longe, eu tenho miopia, né? Mas mesmo assim, de longe, eu consigo diferenciar ela. Por causa da maneira dela de caminhar. Eu consigo diferenciar a voz por causa da entonação da voz dela. E assim acontece. Quando tu tem uma comunhão com uma pessoa, tu consegue diferenciar ela. Porque você conhece. Tu conhece ela. Conhece os gostos, conhece o que vai agradar, o que não vai agradar. Obviamente tu não vai fazer algo que não agrade, Sim, porque tu vai procurar agradar aquela pessoa. sim. E assim, Deus nos mostra que Ele quer ter essa comunhão conosco. Sim, esta comunhão que ao ponto de você conhecer a Ele conhecer. E até mesmo a irmã tinha falado uma palavra de que quando que a irmã iria falar. Lá em Cantares, que a noiva, ela começa a falar ao seu esposo. E eu achei muito interessante que a noiva, representando a igreja, fala ao esposo: entre 10.000 moços, ou em algumas versões, entre milhares, eu reconheço meu amado. Sim, E eu fiquei imaginando, olha só, aqui na sede, que eu acho que a capacidade é mil pessoas, às vezes eu entro e não consigo reconhecer as pessoas, ou não, até mesmo não consigo encontrar alguém que estou procurando. sim. Mas tamanha era a comunhão da noiva para com o esposo, que entre 10.000, Ela entre reconhecia. 10.000, reconhecia o seu amado. Glória a Deus, que tremendo. É dessa mesma forma que a comunhão que nós devemos ter com Deus. Essa comparação da noiva, que é a igreja, com o noivo, com o Senhor, é tremenda essa comparação. De nós conhecermos a Deus, de termos a tal ponto, a comunhão que nós temos com Deus é a tal ponto de conhecermos a Ele. E conhecendo a Deus, nós vamos conhecer os seus caminhos e nós vamos conhecer a sua vontade para as nossas vidas. E quantos dizem: mas eu tenho comunhão com Deus. Eu venho à igreja, eu venho aos cultos, eu participo, mas quando sai da igreja, sai pela porta da igreja, deixa Deus dentro da igreja e sai pela porta da igreja, pelo portão da igreja, e lá fora vive uma vida alheia, uma vida de qualquer jeito, uma vida normal, e não tem um momento a sós com Deus. Nós podemos ler lá em Mateus, capítulo 6, e versículo 6, que nos diz: Mas ele me encontrou.
Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Glória a Deus. É nesses momentos o Senhor ele nos falando como nós devemos orar. Nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao nosso Pai que está em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Ninguém, a sua família não está te vendo neste momento, seus amigos não estão te vendo neste momento, os irmãos não estão te vendo neste momento, mas Deus, que Ele vê todas as coisas, que vê o secreto, que vê onde ninguém pode ver, Ele está vendo ali, que naquele momento você está em comunhão com Ele. Glória a Deus. Nós precisamos, irmãos, ter estes momentos de comunhão com Deus, ter estes momentos para conhecê-lo. Glória a Deus. Aleluia. Também podemos ler lá em Marcos, capítulo 6 também, e versículo 45. Marcos 6, versículo 45 e versículo 46. Logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Glória a Deus. Então, quantas vezes nós precisamos nos despedir das multidões, nos despedir de tudo aquilo que nos afasta da comunhão com Deus. Despedirmos das multidões, muitas vezes pode ser nos despedir de pessoas, nos despedir das tarefas que nós temos, nos despedir de tantas coisas, de preocupações, nos despedir dessas multidões e fazer assim como o Senhor, ele despediu as multidões e subiu ao monte para orar. Precisamos muitas vezes nos despedir para estarmos ali naquele momento aos pés do Senhor, na fonte da graça, no manancial de águas vivas, que é este momento de comunhão com Deus. Glória a Deus. E também nós temos outro exemplo que até mesmo nós foi falado na escola bíblica deste domingo, e no de sábado foi falado um pouco, mas a lição mais foi neste domingo, que é o exemplo de Marta e Maria, que nós encontramos lá em Lucas. Lucas, capítulo 10. E versículo 38. Lucas 10, 38. Indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andais inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Glória a Deus. Nós vemos nesse exemplo, irmã Kézia, que Marta, ela estava com uma boa intenção ali de servir a Jesus. Começou ali de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços, e até falou a sua irmã, falou ao Senhor Jesus, dizendo que a sua irmã
estava ali servindo sozinha, mas nós vemos que Maria, ela estava ali aos pés do Senhor, ouvindo aquilo que o Senhor tinha para lhe dizer. E nós vemos neste exemplo que Marta, ela só queria naquele momento servir, mas não tinha aquele momento de comunhão com Deus. E quantas vezes nós nos encontramos em situações assim, de que nós, às vezes, nós deixarmos as preocupações, deixarmos as tarefas, até mesmo na obra de Deus, nós podemos acabar agindo como Marta e não como Maria, que estava aos pés do Senhor. Até mesmo foi falado também, e está na revista, que nós devemos fazer a obra de Deus para Deus e com Deus. Nós não devemos fazer a obra de Deus para Deus e sem Deus, sem aquela comunhão com Deus, sem ouvir a Deus, sem estar na presença de Deus, sem estar ali diante da fonte, do manancial de águas vivas. Nós precisamos fazer a obra de Deus para Deus e com Deus, assim como Maria. Eu estava lembrando de uma pregação que eu achei muito impactante e interessante, e foi o pastor Eliezer que ele trouxe essa palavra, e ele falou algo que Jesus, ele não quer, Deus, ele não busca apenas estar sobre nós, porque assim era no Antigo Testamento. Deus estava sobre o profeta, Deus estava sobre os reis. Sim. E também, além disso, Deus, ele não quer apenas estar por nós, porque Jesus, ele veio por nós. É interessante que Jesus, ele morreu na cruz por nós, mas ao Jesus ressuscitar, tomar a chave do inferno e da morte, quando ele foi aos céus, ele disse que voltaria e que o Consolador viria, não apenas para estar sobre nós, não apenas para estar por nós, mas para estar em nós. E vendo aqui sobre Marta e Maria, eu vejo que é isso que o Senhor quer nos mostrar, além com Marta e Maria. Porque Marta, ela estava se preocupando em agradar a Deus com os afazeres que ela fazia. Isso muitas vezes acontece conosco. A gente procura agradar a Deus da nossa maneira. Mas o que nós temos que saber é que é uma ação de Deus em nossas vidas. Sim. Assim foi com Maria. O que ela podia fazer? Estar aos pés do Senhor. Estar aos pés do Senhor. Mas era aos pés do Senhor que isso, que nem Jesus disse, isso nunca lhe será tirado. Exatamente. E é tão tremendo isso, que quando nós vemos lá em João, que quando Jesus foi até Betânia para ressuscitar Lázaro, nós vemos que Marta, ela foi a primeira que foi lá e disse: Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. E depois ela foi lá chamar Maria. E quando Maria chegou, ela falou a mesma coisa, mas antes ela se jogou aos pés do Senhor. Porque ela já estava acostumada a estar aos pés do Senhor. Glória a Deus. Nós temos ali na passagem de João 11, nos diz que, nós podemos ler ali no versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos seus pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Nós vemos duas situações que Maria se lança aos pés do Senhor, que Maria estar aos pés do Senhor, aquela comunhão que ela tinha com o Senhor é tão tremenda. E há uma diferença entre Marta e Maria, que estava buscando somente servir, e a outra, que era Maria, estava buscando aquela comunhão com o Senhor, estava buscando aquela intimidade com Deus. É interessante que mesmo Marta, ela nos mostra na palavra que ela, assim como Maria, ela era diferente de Maria. Maria, ela procurava estar aos pés do Senhor. Só que mesmo quando Marta, eu acho isso interessante, impactante, porque quando Marta chegou diante de Jesus, ele não deixou Marta de lado. Disse: não, Marta, tu é assim e não tem jeito. Mas Jesus disse para
para Marta, teu irmão há de ressurgir, aqui no versículo 23. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou-lhe Maria, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho do Deus que devia vir ao mundo. E eu achei interessante que, mesmo para Marta, daquela maneira, porque muitas vezes nós, na juventude principalmente, na adolescência, nós vemos que Satanás, ele fica furioso, porque a palavra de Deus diz, jovens, vós sois fortes, e já tendes vencido o maligno, porque a palavra do Senhor permanece em vós. E acho isso impactante, porque muitas vezes nós, diante desses dardos de Satanás, isso acaba nos levando a ter diversos complexos. Sim. E às vezes, já aconteceu comigo de eu chegar diante de Deus e falar, não tem solução. Eu sou muito orgulhosa, eu sou muito soberba, eu acho que não tem solução para minha vida. Sim. Só que o que Jesus me mostrou é que, mesmo com Marta, que muitas vezes, olhando assim, a gente, Marta, ela tentava agradar Jesus da sua maneira, ela não estava assim como Maria aos pés de Jesus. Mas mesmo em Marta, o Senhor, ele demonstrou o seu amor. E é interessante que ele buscou ter essa comunhão com Marta. E Marta disse, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E algo que o Senhor disse para Marta foi, se creres, verás a glória de Deus. Se ela cresce, ela iria ver a glória de Deus. Glória a Deus. Que tremendo. Esta passagem é maravilhosa de vermos o que Deus faz em nossas vidas, o que ali que Deus, ele atentando-se tanto para Marta quanto para Maria. Glória a Deus. E aquela comunhão que havia ali na vida de Maria, a comunhão que ela tinha com Jesus. Glória a Deus. Nós também tem uma passagem que se encontra em Jeremias capítulo 2, que fala que 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Então, quando o povo ali havia deixado o manancial de águas vivas, aquela comunhão que havia com Deus, a mim me deixaram, diz a palavra, deixar aquela comunhão, deixaram aquele momento com Deus para cavar cisternas rotas que não retêm as águas, cisternas quebradas, cisternas rachadas, começaram a cavar aquilo nas suas vidas, e ali já não tinha mais a comunhão com Deus, não retia as águas. E o Senhor, ele tem para as nossas vidas um manancial de águas vivas, que não é como uma cisterna que só consegue reter água. Não, ali jorra a água, transborda a água. E ali aos pés do Senhor tem um manancial de águas vivas, tem a fonte de água viva eterna disponível para nós. Tem a fonte da graça disponível para as nossas vidas. O que nós precisamos fazer é nos achegarmos a Ele. O que nós precisamos fazer é nos aproximarmos dEle. A nossa natureza humana, a nossa vontade não é esta. Nós precisamos nos esforçar, nós precisamos fazer um esforço para estar na presença de Deus, para estarmos ali nesta fonte, neste manancial de águas vivas. Nós precisamos crucificar a nossa própria vontade, renunciar à nossa própria vontade para estarmos ali na presença de Deus. Glória a Deus. E também lá em Apocalipse 22, versículo 17, o Senhor, ele nos diz algo. Você encontra? O Espírito e a noiva dizem, vem.
Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Glória a Deus. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O Senhor, Ele está nos chamando: vem. Vem, vem me conhecer. O Senhor, Ele está nos chamando: vem. Vem para a oração, vem para o jejum, vem se santificar, vem meditar a minha palavra, vem ouvir a minha palavra. O Senhor, Ele está nos chamando: vem, vem ter comunhão comigo, porque no momento que você tiver comunhão comigo, você vai me conhecer, você vai conhecer os meus caminhos, você vai conhecer a minha vontade. O Senhor, Ele nos chama: vem. E também, no mesmo momento que o Senhor, Ele está nos chamando: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Senhor, Ele está dizendo: vem. O mundo também está dizendo: vem. Quantas vezes nós vemos o mundo nos chamando: vem, vem, faça esse curso e você terá sucesso. Faça essa compra e você terá status. Faça isso e você terá riquezas. Vem, vem, o mundo está chamando: vem. Faça, não sei, inúmeras coisas que o mundo nos chama: vem. Vem para as drogas, vem para o vício, vem para a imoralidade. O mundo, ele chama: vem. Os jovens, a juventude, no mundo inteiro, o mundo está chamando: vem. Mas no momento que o mundo está chamando: vem, o Senhor também está nos chamando: vem, vem me conhecer, aleluia. Vem me conhecer, porque eu tenho a vida eterna. Glória a Deus. Então, que você saiba que o Senhor, Ele está lhe chamando: vem. Vem conhecer a mim, vem conhecer os meus caminhos, vem conhecer a minha vontade para a sua vida. Mas nós precisamos nos aproximar dEle. No momento que o Senhor está nos chamando: vem, o que nós precisamos fazer, irmã Kézia? Assim como Marta, que estava meditando agora, nós devemos se achegar a Deus e Ele se achegará a nós. Mesmo com nossa pouca força, mesmo que você esteja, talvez você diz: esse fardo de complexos é grande demais para mim. Mas ainda que esteja morto, viverá. Então, se achegue a Deus, porque de nenhum modo Ele vai lançar fora. Ele não lançou fora Marta, Ele não desprezou Marta, mas Ele buscou ter a comunhão com Marta, assim como Ele tinha com Maria. Muitas vezes nós olhamos: para Maria é muito mais fácil. Sim. Mas só que não é verdade. Maria renunciou e nós devemos, assim como Maria, muitas vezes se achegar, se jogar aos pés do Senhor Jesus e dizer: Senhor, eu tinha tanta coisa para fazer, eu tinha tanta atividade, eu tinha tantas preocupações, mas eu estou aqui aos seus pés e eu sei que de nenhum modo o Senhor me lançará fora. Glória a Deus. Nós vamos nos despedindo de tudo aquilo. Nós vamos nos despedindo das preocupações, nós vamos nos despedindo das tarefas, dos serviços, das pessoas, para estar ali naquele momento a sós com Deus e nos aproximar de Deus, renunciando à nossa própria vontade, renunciando à nossa própria natureza, para nos aproximarmos, para nos achegarmos a Ele, porque Ele está nos chamando: vem, porque é eu que tenho a vida eterna. Glória a Deus, porque em mim está o manancial de águas vivas, em mim está a fonte de águas vivas. Nós podemos ler lá em João também, que João capítulo 7 também nos diz, 7, versículo 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Glória a Deus. Aleluia. Então o Senhor diz: se tu tens sede, sede de me conhecer, se tu tens sede de Deus, Ele está falando: venha a mim e beba,
porque está disponível este manancial de águas vivas, está disponível esta fonte de água viva. Basta você vir, basta você se aproximar, basta você se achegar, porque então fluirão dentro de ti Aleluia. rios de água viva. Glória a Deus. E esta meditação que nós gostaríamos de deixar para os nossos irmãos e irmã Kézia, que nós precisamos conhecer a Deus. E nós só vamos conhecer a Deus quando nós tivermos comunhão com Ele. E quando nós tivermos comunhão com Ele, quando nós conhecermos a Deus, nós iremos conhecer os seus caminhos, iremos conhecer a sua vontade para as nossas vidas, como está escrito lá em Salmos 25, verso 4. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. O Senhor vai fazer-nos conhecer os seus caminhos, fazer sabermos os seus caminhos, e Ele nos ensinará as veredas por onde nós devemos trilhar, por onde nós devemos seguir. Glória a Deus. Então vamos ver aqui os irmãos que estão participando juntamente conosco. A irmã pode... Aleluia. Está participando conosco a irmã Débora Letícia, glória a Deus. A irmã Raquel Gonçalves, glória a Deus. Está aqui também o irmão Edson Luiz dos Santos, que pede oração pelo filho Caleb, por saúde. Estaremos orando. A irmã Isabel Schmidt, Paz, Oração, União. A irmã Marilane e Antônio Camargo, Paz, Oração, União, entre Juiz, Serra Baixo. Glória a Deus. O irmão Jonathan Oliveira. A irmã Prisca Benacu, glória a Deus, paz do Senhor. A irmã Duda Rodrigues, com Paz, Oração, União. O irmão Bruno Jacob, irmão Israel Silva, da área pioneira, na escuta. A irmã Rosane dos Santos, Paz do Senhor. A irmã Rode Benacu, Paz do Senhor. A irmã Florentina Costa, glória a Deus. O irmão Israel Silva, que nos deixou aqui o versículo Tiago 4:8. O irmão Anthony. A irmã Ana Paula Eduarda. A irmã Fernanda Clavijo, glória a Deus. A irmã Carla Janaína. A irmã Pamela Severo, o irmão Pedro Wolff, o irmão Matheus Gomes e a irmã Roberta Belos. Glória a Deus. Deus abençoe cada um dos nossos irmãos. Que Deus abençoe cada um que esteve participando, irmãos de outros lugares também. Que Deus abençoe cada um. Neste momento nós vamos ouvir um louvor e nós já retornamos e vamos fazer uma oração final. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá para imaginar, não dá para comparar o seu grande poder. Sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão.
Glória a Deus, este é o Deus dos deuses, meu irmão. Glória a Deus por este louvor. Então, neste momento, vamos estar fazendo uma oração para finalizarmos esta programação. Vamos orar, irmã Kézia. Senhor Deus, Jesus, chegamos nós te agradecemos, em tua Senhor. presença, Senhor, lhe Deus, agradecemos, por esta Senhor, programação, por esta Senhor. programação em que estamos Deus, aqui, por- Senhor, neste Pai, por cada devocional, palavra, Senhor. que o Senhor falou Deus, conosco. Senhor, Deus, Ó, venha Senhor, tocar eu em peço-te, vidas Senhor, agora, que o Senhor Senhor. venha continuar Deus, trabalhando esta em nossas palavra, vidas. Senhor Deus, que nós Senhor, acabamos de Deus, meditar, que nós Senhor venhamos Deus, ser, Pai, que nós terra devemos fértil diante de conhecer a Ti, Ti, Senhor, receber ter em nosso comunhão coração contigo, essa palavra, Senhor. Senhor. Deus, que nós Deus, e devemos, Senhor, estar praticar, se sós chegar a Ti, contigo, Senhor, Senhor Deus, mesmo com estar, nossa Senhor pouca Deus, em força, comunhão, Senhor, porque Senhor não vem Deus, de nós, nos mas é o achegarmos, Teu nos Espírito aproximarmos habitando em de nós. Ti, Deus. Ó, Ajuda, Senhor, ajuda-nos, cada um, ajuda, Senhor, a Senhor, renunciar à cada sua um. própria vontade, Ajuda o seu cada irmão querer, que esteve Senhor até Deus, aqui, e Senhor. se aproximar Deus, ele de esteve Ti, te se achegar buscando, de Ti, Senhor, Abençoa, porque o Senhor está nos Em chamando nome para a de Tua Jesus, a presença, vida o de Senhor cada está nos um, chamando, Senhor, para Deus, a que nós fonte de água possamos viva. ouvir a Tua O Senhor voz, está nos Senhor. chamando Estar para o com nossos manancial ouvidos de águas atentos a vivas, Ti, Senhor Deus. Senhor. Venha Em nome de derramar da Tua Jesus, ó graça Pai. sobre a vida de cada um, Deus, que esteve nós nesta venhamos programação. estar diante Venha de Ti, derramar da Tua glorificar unção o sobre Teu a vida nome, de Senhor. cada um, Deus, Senhor, ao em decorrer nome do de dia, Jesus, Senhor, Senhor. Aqueles que o que Teu nome venha necessitam ser de um milagre, glorificado, Senhor, na Senhor, sua na vida de saúde, cada um. Senhor, na Em sua nome de família, Jesus, ó Senhor. Deus, Pai. venha realizar Em nome de milagres, Jesus, Senhor, nas Senhor. suas finanças, Deus, olha para Senhor. este pedido de Venha, oração, Senhor Deus, Senhor. Age, guiar, Senhor, os em favor caminhos de do filho cada do Teu um, servo, Senhor Deus. Que o Senhor Senhor, é o Deus, Deus que venha traz mostrar, saúde, Senhor, Senhor. e que venha Alcance, cada um Senhor, com a Tua conhecer os Teus poderosa caminhos, mão, conhecer a Tua Onde nós vontade, não Deus, podemos e ir, o Senhor conseguir, pode, Senhor, pois o Senhor realizar é o a Tua médico dos vontade em médicos, todas as é o suas Deus dos decisões, deuses, Deus. Senhor. É o que E nós não há te nada pedimos, como, Senhor, só e Tu já és lhe digno de agradecemos, louvor. Deus. Em Muito nome obrigada de por Jesus, tudo, graças Senhor. te damos, Em Senhor. nome de Jesus. Amém, amém. Agradecemos a participação de Aleluia. cada um, agradecemos a irmã Tainê que esteve ali na técnica, que o Senhor abençoe cada um, paz do Paz. Senhor. Oração em Danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos redimiste. Danos de beber, sacia nuestra sed. Sopra con el viento tu avivamiento, ungido de este lugar. Sopra con el viento tu avivamiento, ungido de este lugar. Tu Espírito desça, nós queremos tua presença. O fogo do Espírito não se apagará. O Espírito desça, nós queremos tua presença. O fogo do Espírito não se apagará. 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 Não se apagará, não se apagará, Senhor, não. Não se apagará.